Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e chegamos ao último episódio da quarta temporada. E nesse programa especial vamos analisar o ensinamento de Jesus, como nascer de novo. Daqui a pouquinho nós vamos tratar disso. Fica aí, aguarda um pouquinho. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Apple, Amazon Music, entre outros. No programa passado, nós refletimos sobre sustentação a partir de um ponto de vista espírita. Vimos o significado da palavra sustentação, vimos também como fazemos para conquistar essa tal de sustentação e também analisamos dois casos interessantes de sustentação. Um que aconteceu no Evangelho e outro com o ex-jogador Casagrande. Aliás, essa do Casagrande foi muito interessante, bem impactante também. E vamos encerrar essa quarta temporada com um tema palpitante, como eu falei lá no começo. No último episódio da série dos temas palpitantes, nós procuramos responder a seguinte pergunta: Kardec está ultrapassado? A doutrina espírita já não responde mais às questões da atualidade? E aí nós vimos sempre aqui ao lado do colega Luiz Eduardo que a doutrina continua muito atual, mas precisa principalmente de uma modernização na linguagem das obras de Kardec e também uma atualização, uma modernização nos currículos dos cursos, para tornar tudo mais interessante para as pessoas que estão iniciando essa caminhada, ser algo mais didático, né? Entre outras questões que nós abordamos no programa. Portanto, fica aqui o convite, não perca essa discussão. Eu acho que foi um debate muito importante que nós fizemos aqui ao lado do nosso colega Luiz Eduardo. E no tema palpitante de hoje, nós vamos abordar a seguinte questão: como nascer de novo? Só pela reencarnação? Será que tem outro jeito de nascer de novo? É o que veremos a partir do olhar atento também aqui do Luiz Eduardo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Olá, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, último programa da temporada. Vamos fechar com chave de ouro aqui. E, obviamente, nós estamos aqui na época do Natal, então nada mais propício para nós discutirmos essa ideia do nascer de novo. E essa ideia do nascer de novo vem de uma passagem famosa do Evangelho que está apenas no Evangelho de João, no capítulo 3. E eu vou ler aqui alguns versículos só para nós relembrarmos essa passagem. No capítulo 3, versículo 1, começa lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Ele foi procurar Jesus de noite, ou seja, meio escondido, para que ninguém visse, né? Ele disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vou repetir. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus lhe disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A conversa entre Jesus e o fariseu Nicodemos prosseguiu aí mais um pouquinho, mas eu acho aqui que nós já temos o suficiente para iniciar a nossa conversa aqui. Para nós espíritas, a ideia mais comum é interpretar essa passagem como um aviso de Jesus de que temos vidas futuras e, obviamente, novas encarnações. E como ensina a doutrina espírita, em cada encarnação podemos melhorar um pouquinho, né? Pelo nosso livre-arbítrio, claro, né? Às vezes a gente pode ficar no mesmo nível, mas se nós nos esforçarmos um pouquinho, nós podemos ser uma pessoa melhor, um espírito melhor do que fomos numa encarnação anterior, até chegarmos a ser espíritos perfeitos. Ou, vamos aqui baixar um pouco a nossa bola, né? Talvez numa próxima fase, né, da atual em que nós estamos aqui em provas e expiações, chegar pelo menos a ser um espírito mais regenerado. Mas será que essa é a principal ou única possibilidade no nascer de novo? O que você acha, Luiz? Olha, Antônio, a reencarnação está presente no diálogo de Jesus com Nicodemos, mas não de forma direta. Ela surge por interpretação. O renascimento de água e de espírito, significando a retomada da experiência física, pois somos mais água. O renascer de água é reencarnar.
e o renascer de espírito é evoluir, progredir moralmente. E essa é uma das possibilidades de compreensão desse desafiador. É bom a gente falar isso, né? Um desafiador diálogo entre Jesus e Nicodemos, porque quem tenta compreender isso numa primeira leitura, essa conversa, parece uma conversa de maluco, assim, né? Um pergunta A, outro responde X, e assim vai, né? Mas com o tempo e com estudo e com reflexão, nós vamos chegando, e com a ajuda da doutrina espírita, nós vamos chegando aqui a algumas conclusões. E essa conclusão aí, essa possibilidade de compreensão que o Luiz nos colocou, ela é muito interessante. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa ideia que o espírito precisa evoluir, progredir moralmente, mas ele não precisa, e eu acho que isso aqui é o mais importante do programa, né? Ele não precisa esperar a reencarnação para conseguir avançar nesse quesito. Mas daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. E é interessante essa explicação que você nos traz, Luiz, porque o entendimento sobre reencarnação na época de Jesus era um pouco diferente do que temos atualmente, não? Realmente, Antônio, a palavra reencarnação não se encontra nas escrituras, mas na cultura judaico-cristã. Entre eles havia o conceito de ressurreição, que é o que nós espíritas chamamos de reencarnação. As escrituras não falam em ressurreição dos corpos ou da carne, mas em ressurreição dos mortos. A ressurreição ocorre com os mortos e não com os corpos, o que casa com o conceito defendido pelo Espiritismo. O conceito reencarnacionista foi dissimulado nos textos bíblicos ao longo dos séculos, alterando-se com isso seu conteúdo. Isso porque o conceito da reencarnação, como meio pelo qual a alma se redime por si só, significaria a falência do poder político e religioso da Igreja. Tanto isso é verdade que a igreja fica sempre muito preocupada com essa ideia, né? Igreja, e quando eu falo igreja, pode ser igreja tanto da vertente católica quanto protestante, né? Porque havia uma frase até muito famosa que dizia que, principalmente na época de Kardec, né, que fora da igreja não havia salvação. Fora da igreja não havia salvação. E aí Allan Kardec atualizou, com base na doutrina espírita, essa frase para um conceito mais moderno. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, um caminho que nos leva para a nossa transformação moral, sem dependermos aí de terceiros para nos apontar esse caminho. É por isso que a caridade ela é fundamental para a nossa transformação moral. Ela nos ajuda nesse conceito, assim como a humildade e tal, né? O amor ao próximo. Tudo isso é um processo de transformação moral. Você não depende de uma entidade religiosa para nos mostrar esse caminho, né? O que precisamos é adquirir a consciência de que é importante a nossa mudança como pessoa, como espírito. Esse aqui é o ponto. O famoso ser uma pessoa melhor, um espírito mais evoluído, não é mesmo, Luiz? Sem dúvida. Mas aí, Antônio, surgem rituais que tentam nos redimir. Por exemplo, o batismo na época de Jesus trazia uma ideia de nascer de novo. Mergulhava o homem velho e emergia o novo homem, bem diferente do batismo das religiões cristãs, cuja finalidade é de apagar o pecado original. É verdade, também tem isso, tem os rituais, tá? Eu não sei como é hoje, mas no judaísmo tem inclusive festas e rituais de purificação, né? Eles têm até, se não me engano, um dia para o perdão dos erros cometidos, das faltas cometidas, né? Mas você tocou em outro ponto muito importante, Luiz, que é a ideia do homem novo. Aqui, a ideia do nascer de novo, do homem novo, né? É a mudança de atitude, de comportamento. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá na carta aos Efésios, que é uma carta que tem aí autoria muito discutível, se é de Paulo ou não. A gente vai dizer aqui que ele é atribuído a Paulo e pronto, né? Lá no capítulo 4, nos versículos de 22 a 31, o autor aqui nos diz o seguinte dessa carta aos Efésios: vocês devem deixar de viver como viviam antes, como um homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência e se revistam do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Esse é um trecho lá da carta aos Efésios. Portanto, é possível sim nascer de novo nessa vida. Aqui já temos uma dica fantástica, né? É possível sim nascer de novo nessa vida.
Não precisamos esperar uma reencarnação para uma nova oportunidade de transformação. Nada disso. Podemos e devemos mudar o nosso comportamento para melhor sempre, inclusive nessa encarnação. Não é isso, Luiz? Meu caro Antônio, todas as manhãs nós nascemos novamente. A cada dia em que acordamos, infinitas possibilidades estão nos esperando. Façamos o melhor de si e para si mesmo. E lembrando a famosa frase de Jesus no Sermão da Montanha, portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas, frase conhecida como a regra de ouro. É, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tem que colocar na porta da geladeira, para a gente sempre, quando for abrir a geladeira, olhar essa frase e refletir sobre isso. E antes que alguém aqui ache que essa ideia de nascer de novo na vida atual é um pouco bizarra, estranha, estapafúrdia, né? É só pensar o seguinte: você que está nos ouvindo tem os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos. Por exemplo, eu chuto aqui um período, né? De 20 anos atrás, né? Ao longo da vida, nós vamos evoluindo, vamos adquirindo conhecimento, vamos percebendo que certas atitudes e comportamentos não são mais adequados. Às vezes ficamos até com vergonha, que ninguém nos ouça aqui, né? Entre nós, aqui falando baixinho. Ficamos até com vergonha de lembrar de certos fatos do passado, né? Como diz o filme, seu passado te condena, né? Muitas vezes. Mas o condenar aqui, assim, a gente vê que nós éramos espíritos pouco evoluídos. Mas aí nós fomos adquirindo conhecimentos e tal, e aquelas atitudes do passado, se acontecessem novamente, nós teríamos uma outra atitude em relação àquela. Mas o legal dessa reflexão é ver como nós evoluímos, mesmo que tenha sido uma evolução que ocorreu de forma inconsciente. Às vezes a gente não percebe, mas nós mudamos. Agora, imaginem se começarmos esse trabalho de transformação, começarmos esse trabalho todo de uma forma mais consciente, porque até então, de repente, a gente está fazendo de uma forma inconsciente. Agora, imagine se a gente começa a perceber que existe aqui uma possibilidade de uma transformação do homem velho para o homem novo. Ah, eu acredito, Luiz, que aí nós vamos acelerar o nosso processo de reforma íntima, de reforma interior. Aí nós vamos acelerar. Não que a gente vai conseguir terminar ou dar conta de tudo, longe disso. Mas pelo menos com mais consciência nós vamos conseguir ganhar mais terreno nesse campo aqui da reforma interior, da transformação moral. É verdade, Antônio, isso que você falou. E nós temos dois guias para isso. Vamos chamar assim de guias, né? Para nos apontar o caminho para essa transformação moral. Um é o Evangelho, e o outro, que nos ajuda a entender o Evangelho, é a doutrina espírita. Por isso que Jesus, e eu volto a mencionar o Sermão da Montanha, termina com esse importante discurso, dizendo lá no final do capítulo 7: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Ah, outra, tudo bem, não é bem uma frase, né, mas eu também colocaria isso na porta da geladeira, essa aqui do Sermão da Montanha, comparando o homem prudente ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Ouve essas minhas palavras e as pratica, coloca em prática esses ensinamentos, isso é o mais importante, né? E olha, Luiz, excelente lembrança. E antes dessa passagem, inclusive, Jesus faz outra advertência importante, está lá no capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta fazer de conta que é cristão, que é espírita, mas se não colocar em prática esses ensinamentos contidos tanto no Evangelho quanto na doutrina espírita, fica a mesma coisa. Fica parecendo que nós estamos evoluindo, mas não estamos evoluindo coisa alguma. Nós não estamos nascendo de novo, nós estamos fazendo de conta que estamos nascendo de novo. E como alertava Jesus, né? Não adianta fazer de conta que você segue esses ensinamentos. Não adianta. Portanto, para nascer de novo nesta vida, temos que aplicar de verdade todo esse conteúdo tão rico e importante para a nossa evolução espiritual. É verdade, Antônio. E tanto que São Francisco de Assis dizia: pratique o Evangelho, quando tiver tempo, leia.
né? Aliás, essa frase do Francisco de Assis que o Luiz mencionou também é ótimo, né? Pratica o evangelho. Se der, leia, né, Luiz? Isso também é uma coisa boa. Primeiro pratique, depois vai vendo lá, né? É sensacional essa frase. E agora que estamos chegando na data em que comemoramos o nascimento de Jesus, que está bem próximo, que esta data nos dê inspiração para nascermos novamente, deixarmos o homem velho para trás e possamos nos revestir do homem novo, criado segundo Deus, como disse Paulo. E nessa mesma carta aos Efésios, Paulo nos dá algumas dicas de transformação, só para a gente ter aqui na nossa mente, o que poderia ser essa transformação, Antônio, Luiz, o que vocês estão falando aí? Então, Paulo, ou pelo menos o autor dessa carta aos Efésios, dá algumas dicas, que da boca de você não saia nenhuma palavra que prejudique outra pessoa, por exemplo. Ao contrário, se for necessário, digam boa palavra, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Afastem de vocês qualquer aspereza, amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, misericordiosos e atenciosos uns para com os outros. Portanto, segue Paulo, caminhem no amor, como também Jesus amou vocês. E dessa forma, quer dizer, esse aqui é um exemplo, você vê, ele mostrou várias questões aqui que nós podemos transformar, passarmos por uma transformação, deixarmos, por exemplo, de odiar e amar mais, perdoar mais, tudo isso aí é o processo de transformação moral, de nascer de novo. Mas é um processo lento e gradual, mas nós temos que ter isso como uma consciência de que nós temos que seguir essa meta e esse objetivo. E dessa forma nós vamos conseguindo nascer de novo um pouquinho a cada dia, como bem lembrou aí o Luiz Eduardo agora há pouco no programa. Nós não precisamos esperar uma próxima encarnação, uma próxima reencarnação para nascer de novo. Luiz, muito obrigado pela sua presença, pelas excelentes contribuições e reflexões e por fazer parte dessa caminhada ao nosso lado nessa quarta temporada. Aí um grande Natal também para você. Vamos nascer de novo mais uma vez, sempre aí ao lado de Jesus e da doutrina espírita. Antônio, muito obrigado por essa oportunidade de participar, foi muito importante, né? Esperamos ter contribuído bastante para o nosso trabalho e desejamos a todos os amigos um feliz Natal junto com seus familiares. Lembrem-se que a família permanece, os familiares é que passam, a família é que é importante, né? E que tenham um 2024 com muita saúde e paz. Sim, exatamente. Eu também quero agradecer a todos e a todas que acompanharam aqui o Espírito do Evangelho dessa quarta temporada. Desejamos aqui também um grande Natal, sempre nos lembrando de Jesus, né? E um excelente 2024. E que possamos nascer de novo a cada dia. Fiquem bem, fiquem com Deus.